Nós temos que erguer a nossa voz e declarar que só Ele é Deus, que só Ele é o caminho, que não há outro, que Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que só Ele está sentado no alto e sublime trono, e diante dEle querubins e serafins adoram, declarando que Ele é santo. Ele é santo, 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 e não há outro. Por isso, nesta hora, erga a tua voz para adorar aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que os seus olhos são como chama de fogo, na sua boca há uma espada afiada. Só Ele é Deus. Então cante. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Só tu és Deus, só Ele é Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus, só Ele é Deus. Então adore a Ele, porque só Ele é digno. Ele tem todo o domínio, Ele tem toda a majestade. É o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Te adoramos, Jesus. Declare mais uma vez. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Declare, só tu és Deus.
és o Rei. A ti sempre louvarei. Oh, Jesus, este é o som da tua noiva, Senhor, que te adora. Outro Deus, tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Vamos dizer mais uma vez. A ti sempre louvarei, sempre, Senhor. Eu nasci pra te adorar. Não há outro além de ti. Tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus, Senhor. Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, há de restaurar o seu relacionamento para com Deus, há de reaquecer a sua fé. Sim, a sua fé esfriou, e com isso acarreta vários outros sintomas. Mas eu creio poderosamente que este propósito em orações, falando sobre fé, há de edificar e transformar a sua vida. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada a Deus. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que a natura. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Meu irmão, minha irmã, deixe que o versículo de hoje fortaleça a sua fé, sim, agora mesmo. Hoje, neste 8º dia, neste grande propósito em orações, com o tema fé, trago para reflexão a leitura no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na
a mensagem que Deus nos concedeu gratuitamente para este 8º dia. Meu irmão, minha irmã, hoje em dia muitos irmãos e irmãs preciosos têm buscado agradar a Deus de muitas maneiras. Porém, caso um irmão tenha falta de fé, certamente fracassará. A fé é a base de uma vida cristã normal, pois ela mesmo fundamenta tudo que a palavra pode e deve realizar em nossa vida. Primeiro, porque temos que crer que Deus existe. Este é o primeiro ponto. Talvez isso possa parecer lógico, mas quantos irmãos buscam a Deus religiosamente sem compreender que Ele é vivo e pode nos salvar de todas as coisas? Quantos mais oram a Deus sem esperar resposta alguma, ou quantos ainda não o ouviram? Isso tudo pode ser devido ao pecado ou talvez falta de fé. Abraão é o nosso maior exemplo de fé. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Hebreus 11, versículos 17 a 19. Mas do alto ouviu o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, e ainda não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Abraão não negou ao pai seu único filho, recebido milagrosamente em sua velhice, mas se dispôs pela fé e realizou conforme o mandamento dos céus. Assim seu filho foi liberto e a sua fé foi imputada por justiça. Gálatas 3, versículo 7. Se Abraão, o pai da fé, viveu por fé, muito mais na vida da igreja hoje nós precisamos também andar baseados na fé. Nós, que cremos pela fé, somos também os verdadeiros filhos da fé e filhos da promessa em Abraão. Gálatas 3, versículo 7. E se de fato somos seus filhos, devemos andar como ele andou, alicerçados na fé daquele que pode, se necessário, nos ressuscitar dos mortos. Veja que a fé não se baseia naquilo que conhecemos ou nem mesmo naquilo que consideramos ser a vontade de Deus, mas exclusivamente da palavra do Deus vivo. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra, Rama, de Deus. Romanos 10, versículo 17. O que então significa tudo isso para nós? Filhos da fé em Abraão? Significa que devemos crer e andar segundo as Santas Escrituras. Com firme base na fé, devemos crer na obra poderosa do Senhor Jesus na cruz e andar como Ele mesmo andou. Significa que pela fé eu devo seguir Jesus até a cruz a fim de viver para Deus. Como Paulo nos ensinou: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Significa que a minha vida deve ser baseada na fé para que eu mesmo seja sacrifício agradável a Deus, crendo pela fé em Jesus, para que eu viva como nova criação em Deus. É uma vida nova sem o poder do pecado, uma vida poderosa cheia de milagres, vida que vence o mal, vence o pecado, vence o diabo, vence a nossa carne e tem poder para nos apresentar a Deus naquele dia,
totalmente perfeitos e íntegros. Significa que através da fé poderosa e milagrosa, obra de Deus será completa em mim, que não ando mais na carne, mas no Espírito. É por isso que muitos cristãos não conseguem ver mais a vida de Deus como podemos ver na vida de Jesus e dos seus apóstolos. Se não cremos nas poderosas obras que Jesus realizou, como eu mesmo poderei realizar obras ainda maiores que Jesus? Se não cremos que podemos vencer o pecado e a carne, como então eu poderei viver em novidade de vida? Toda a vida do crente deve ser baseada na fé. Do contrário, seremos apenas religiosos, falando daquilo que não entendemos. A fé é poderosa para fazer a palavra de Deus atuante na minha vida e me fazer, na carne, nova criatura em Deus. Nos dá dessa fé, meu Pai, fé que transforma a nossa vida, que transforma a vida daqueles que nos rodeiam, que é operante e faz de nós nova criatura em Jesus Cristo, para que o mundo veja a Tua glória, te glorifiquem eternamente, meu Pai. Amém. E aí, meu irmão, está compreendendo as instruções vindas do reino de Deus? Creio que dentro deste propósito em orações, às vezes nos questionamos por que sem fé é impossível agradar a Deus. A declaração sem fé é impossível agradar a Deus significa que ninguém pode se aproximar de Deus e ter comunhão com Ele se não for através da fé genuína, não daquela fé mercantilista. Você sabe muito bem, quando eu digo fé mercantilista, é aquela fé que é a base da troca. Na verdade, sem essa fé, uma pessoa nem mesmo é capaz de ter a certeza de que Deus existe e se relaciona pessoalmente com o homem. O versículo que traz esta mensagem, que é o tema de hoje, deste 8º dia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que lemos: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu trouxe uma outra versão da Bíblia, é a que mais eu uso dentro deste contexto. Mas se vocês perceberem que dentro deste propósito semanal, eu uso sempre 2 versões para entendimento. Veja bem, meu irmão, minha irmã, o autor de Hebreus escreve essas palavras num capítulo em que ele faz uma maravilhosa exposição acerca da natureza da verdadeira fé. Primeiro ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Está lá, no versículo 1 deste capítulo. Em seguida, ele explica que foi pela fé que os crentes no passado, sim, os crentes do passado obtiveram bom testemunho e que também é pela fé que podemos entender que todo o universo foi formado pela poderosa palavra de Hebreus. Depois, o escritor bíblico faz uma lista dos grandes exemplos de pessoas piedosas do Antigo Testamento que tiveram suas vidas marcadas pela fé. Essa lista ficou conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé. Veja bem, sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez, a frase sem fé é impossível agradar a Deus é explicada pelo escritor de Hebreus, imediatamente após ele ter citado o exemplo de Enoque. Enoque foi uma das 2 únicas pessoas da história que não experimentaram a morte. A outra pessoa foi o profeta Elias. Enoque viveu no período pré-diluviano, um tempo em que a corrupção da humanidade avançava vigorosamente. A Bíblia diz muito pouco sobre quem foi Enoque, mas o que ela diz é suficiente para sabermos o quão piedoso e temente ao Senhor ele era. O texto bíblico diz que Enoque andou com Deus e desapareceu,
porque Deus o levou. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Alguém pode perguntar: como isso pode ser possível? Como uma pessoa pode ser levada por Deus sem passar pela morte? O escritor de Hebreus responde esta pergunta apontando para a fé. Ele diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o translandara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Foi pela fé que Enoque agradou a Deus, não por qualquer qualidade humana que ele tivesse. Antes de Enoque, Abel foi outro exemplo vivo de que somente pela fé o homem pode oferecer um culto aceitável ao Senhor, bem como Caim também foi um exemplo claro de que sem fé é impossível agradar a Deus. E trago aqui uma última questão, um último questionamento: como agradar a Deus? Veja bem, meu irmão, minha irmã, frequentemente as pessoas perguntam como podemos agradar a Deus. A resposta é bem simples: pela fé somente. É pela fé que sabemos que Deus existe. É pela fé que podemos nos aproximar de Deus. É pela fé que podemos andar com Deus. É pela fé que podemos nos relacionar pessoalmente com Deus como nosso melhor amigo. E pela fé que podemos orar a Deus como nosso Pai Celestial. É pela fé que podemos ter uma vida gratamente submissa e obediente à vontade de Deus. Bem diz o apóstolo Paulo: tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, versículo 23. Portanto, definitivamente sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma necessidade absoluta para todo o povo de Deus. A boa notícia é que, sendo um dom divino e não um fruto da habilidade humana, a fé está graciosamente disponível a qualquer cristão genuíno. Efésios 2, versículo 8. Que tema, hein? Dando um passo. Sim, a fé não é a crença de que Deus fará o que você deseja. É a crença de que Deus fará o que é certo. Minha tradução dos primeiros 5 versículos de Mateus, capítulo 5, diz: bem-aventurados são os miseráveis que não têm nada a dar, sem saída, destituídos, doentes. E Jesus disse: porque deles é o reino dos céus. Deus diz que quanto mais sem esperança forem suas circunstâncias, mais provável a sua salvação. Quanto maiores suas preocupações, mais genuínas suas orações. A cura começa quando dependemos dele. A ajuda de Deus está perto e sempre à disposição, mas só é dada àqueles que a buscam. Se comparada à parte de Deus, nossa parte é minúscula, mas necessária. Peça perdão, ligue para um conselheiro, ligue para a pessoa que está tirando a sua paz, ligue para sua mãe, vá ao médico, alimente uma pessoa faminta, ore, ensine, vá, faça algo que demonstre fé, porque fé sem esforço não é fé verdadeira, não é uma fé de verdade. Deus responderá através das suas orações. Sim, Ele nunca rejeitou um ato genuíno de fé. Nunca. Uau! Que tema é esse, fé, hein? Agora, neste momento final, trago um pensamento, meu irmão, minha irmã. Por que você serve a Deus? Medo? Obrigação? Porque seus pais fizeram a mesma coisa? Vamos lá. Pense. Medo, obrigação? Que tal por causa da sua fé naquilo que Deus tem feito e fará por nós? Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados, para que eu e você pudesse ser perdoado, purificado e adotado como seu filho, para
podermos habitar na sua presença para sempre no céu. Além do mais, Ele anseia por compartilhar suas bênçãos e recompensar aqueles que acreditam na sua graça e amor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Querido Pai Celestial, obrigado por minha fé e todos aqueles que me ajudaram a conhecer o Senhor e a sua graça. Por favor, abençoe-me na minha busca de compartilhar esta fé com a minha família, meus amigos e todos que estão agora ouvindo este 8º dia do propósito em orações com o tema fé, meu Pai. Obrigado pela confiança que tenho que a minha vida está segura no seu amor e vitoriosa por causa do seu poder. Em nome de Jesus, eu ofereço minha gratidão, meu louvor e meu coração. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.